noite a todos, em nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos fazendo essa live, crendo que mais uma vez Deus nos abençoará. Nós estamos, irmãos, tranquilos, contentes, esperando realmente a volta do Senhor. Nesta noite quero falar um pouquinho do que cremos. Eu creio que cada irmão, cada irmã, cada eleito do Senhor tem que alcançar o nível de fé, de crença na palavra do Senhor, para se aprontar, porque num desses dias tudo vai terminar. Nós vemos aí muitas coisas surgindo, tudo mais, e crendo que realmente está cumprindo Mateus 24, verso 24, ou o capítulo todo de 24 de Mateus, né? Sabemos que é assim. Então, esperamos que esse dia, quando chegar, não pegue todos, ou muitos, desapercebidos, né? Depois, mais tarde, vai dizer que não ouviu, mas nós sabemos que nós temos que falar todo o conselho de Deus a você. Então, não importa a sua crença, a sua posição espiritual, financeira, o importante para nós é saber que você tem uma alma e você tem que um dia dar conta desta alma diante do Senhor Jesus. Então, o desejo nesta noite é falar alguns pontos aqui para que todos os ouvintes venham a se dar conta do momento, da hora que estamos atravessando e também, ao mesmo tempo, ver como você está. Se realmente você está crendo, se realmente você está somente tendo intelecto, né? Somente numa emoção, no lado externo, e nada no lado interno, que é na parte espiritual, lá na sua alma, no seu coração, que o Espírito Santo de Deus faça isso por você. Enquanto temos tempo, nós vamos gajar. Enquanto temos tempo, nós vamos parar para ouvir. Enquanto temos tempo, vamos então ajustar nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Tá bom? Que Deus recompensa a cada um dos nossos irmãos, nossas irmãs, o tempo de estadia que você passará alguns minutos nos ouvindo aqui, e que isso possa ser de bênção para você, para a sua casa, para o seu lar, para a sua vida espiritual. Nesse momento, há muitas pessoas lugares de fora, estados de fora, nos ouvindo, e que o Espírito Santo, aquele que enche os céus e a terra, aquele mesmo Jesus ressurreto, que ao terceiro dia, ou num prazo dos 3 dias, se levantou ali e trouxe vida para nós. Amém? Ele disse, antes eu vou, mas voltarei e trarei para você. Amém? Trouxe a evidência da nova terra, a evidência da nova era espiritual, a vida vivida por Ele. Amém? E hoje todos os seus filhos, suas filhas, devem observar essas coisas e acatar o de bom grado que Ele tem para nós. Às vezes tem certas coisas que Ele nos exige e nós achamos tão difíceis, né, de cumprir, mas no seu coração, se tem um desejo para aquilo, de fazer certo, Deus te dará graça. Ele já vê esse intuito no teu coração, na tua vida, de querer andar corretamente nos caminhos do Senhor. Então Ele vai te dar graça. A Bíblia diz, aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até nos dias da vinda de Jesus Cristo. Amém? Então, tem tempo para todas as coisas, como diz, creio que é Eclesiastes capítulo 3. Tempos de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, né? E tudo mais. Então, e hoje é um tempo oportuno. E se hoje ouvirdes mais uma vez a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Como aqueles no deserto que saíram debaixo de uma promessa, criam em Deus e de repente eles se venderam por causa da murmuração. 1 Coríntios capítulo 10, verso 5, diz que Deus destruiu quase que todos ali, por causa da murmuração. É uma das coisas que Deus abomina, né? E nós vemos na Escritura que essas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. A 7ª é mais terrível, né? Tem os pés que se apressam para o mal, olhares altivos e tudo mais, mas a 7ª coisa é que semeia discórdias, né, entre os irmãos. Então Deus sempre não gosta de murmuração, Deus odeia essas coisas. E nós sabemos que Deus enviou para nós uma palavra que nos coloca na nossa posição, onde nós devemos alcançar. Seja qual for nossa posição, Ele, de bom grado, veio, morreu por mim, por você. Não importa o seu estado miserável, pode estar na sarjeta, pode ser um bebum, um alcoólatra aí, jogado em tudo quanto é tipo de coisa que você possa estar pensando.
Mas Deus, nesta hora, tem te visitado. E feliz é você porque Deus te visitou. Agora, não vamos fazer como aquele mancebo de qualidade, né? Que nasceu no lar cristão, tinha tudo, mas virou as costas no momento oportuno de receber a salvação. E se nós encontrarmos pela Bíblia, você vai ver depois que ruim foi o estado dele, né? E depois, mesmo depois de partir. Porque tem gente que fica não preocupa com as coisas, né? Fica tão preocupado com a vida natural aqui agora, e esquece da vida depois da morte. Porque a vida começa, na verdade, para quem morre. Amém? O que você é aqui, você vai ser do lado de lá. Mas não perca tempo. Escape enquanto há tempo, né? E corra para os braços, para debaixo das mãos protetoras de Deus, debaixo da sua palavra, crendo de Gênesis a Apocalipse. Isso que ele está fazendo. Parece loucura. Muita gente critica, falam mal, mas sempre foi assim, porque fizeram a mesma coisa com Jesus. Mas vamos examinar somente isto, a palavra de Deus nesta hora. Tá bom? Deus abençoe. Hoje eu quero ler uma escritura aqui, em Atos capítulo 20, verso 27, até o comecinho do versículo número 31. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 27, até o início do versículo de número 31. Amém? E o tema que eu quero tomar aqui dessa escritura hoje será assim: o que cremos, o que a noiva crê, o que os filhos de Deus creem, tá bom? Enquanto você vai procurando na sua Bíblia aí na tua casa, nós vamos aqui ouvindo mais um louvor em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Essas nuvens vai voltar, com trombetas que ressoam fortemente. Ele vem com braços fortes para julgar. Vezes, quantas vezes foi pregado um dia ele haveria de voltar. Quantos homens clamarão amargurados? Quem é que pode decidir a nos livrar? A quem me dera, se eu pudesse colocar Cristo nos corações, eu cantaria grande vitória, porque Jesus Cristo é o grande Rei, e entoaria novas canções, linda coroa na glória dele. Ele vai trazer sua sentença para aquele que o seu nome rejeitou, desprezando sua morte no madeiro, e o sangue que no monte derramou. Quantas vezes foi pregado que as nações ele haveria de julgar? Quantos povos clamarão desesperados? Tem doce morte nossa vida arrebatar. A quem me dera, se eu pudesse colocar Cristo nos corações.
Amém. Graças a Deus, isso é uma realidade, né? Às vezes as pessoas pegam isso por brincadeira e não levam a sério as coisas de Deus e pegam uma carona no Evangelho e vivem lá uma vida escondida, achando que, né, que é de qualquer jeito, se esconde atrás de algum tipo de profissão de igreja e acha que Deus tolera. Mas como eu sempre tenho apregoado e tenho dito que não tem nada melhor do que o tempo determina tudo, e tudo a seu tempo debaixo da terra. Então, quem é chamado por Deus vai permanecer. Se tiver alguma fraqueza, alguma queda, eles se ajustarão e tornarão o caminho e colocarão na marcha da vitória rumo à terra prometida. Tá bom? Deus abençoe, né? Mas não perca mais tempo. Examine sua vida, examine os credos aos quais você vive, vê se realmente encaixa, se enquadra, né? Melhor dizendo, com a palavra do Senhor e desperte para a vida eterna. Não é a vida de querer montar reino aqui, é a vida eterna. Amém? Vida de morar com o Senhor. Vamos lá então para a Escritura, Atos capítulo 20, verso 27. Diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Agora, apenas o início do verso número 31, que diz assim: portanto, vigiai. Amém? Vamos vigiar? Senhor Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez diante daquilo que é eterno, que é poderoso, que é eficaz, que é sagrado e que transforma, que muda, que levanta, que restaura, que cura, que ressuscita, que liberta, que é teu Espírito Santo agora. Estamos aqui, ó Deus, diante das Escrituras sagradas do Senhor e pedimos que tu venhas mais uma vez abençoar todos os nossos irmãos, todos os nossos companheiros, todos os nossos amigos, todos os quais agora estão nos ouvindo, Senhor. Derrama as tuas bênçãos e que esse momentinho aqui seja, Deus, de alegria, de conforto para a sua alma, espiritualmente falando, Senhor. No nome de Jesus Cristo te peço. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Então, o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, chamado por Deus para o ministério. Ele não estava lá contado como os 12 apóstolos lá, né? Nós sabemos que ele nem mesmo passou pelo Pentecostes, mas Deus o encontrou no caminho indo para Damasco. E Paulo foi comissionado sendo o apóstolo, o profeta, o doutor da era de Éfeso. Amém? O pastor da era de Éfeso. Então, o apóstolo Paulo tinha algo tremendo sobre ele e que ele tinha sempre cuidado com a igreja, com o povo de Deus, os filhos e as filhas, e assim também que todo um homem de Deus, chamado verdadeiramente através do Evangelho para o bispado, ele tem sempre que também preocupar com as pessoas e sempre tentar trazer sempre a palavra sã doutrina, né? Sem manufatura, sem mentira, não passando assim um paninho aqui, paninho ali, tentando abrilhantar as coisas, mas trazendo como ela é. Então ele diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Tem uma escritura que ele diz assim: vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. Amém? Então outra escritura que ele diz assim: pus-me como um sábio arquiteto, uma pessoa que realmente tem visão de uma construção espiritual, que sabe realmente o que está fazendo. Aleluia! Um que subiu até o terceiro céu e adquiriu bênção e graça e trouxe para a igreja muitas maravilhas, incentivando o povo, mesmo passando por açoites, lutas, problemas, dificuldades, mas Paulo estava ali, sempre anunciando todo o conselho de Deus. Paulo não vivia tirando certas partes da escritura aqui, certas partes ali, não, porque ele sempre tinha a revelação. Quando ele encontrou no caminho de Damasco, Deus o cuidou desde então. E ele foi, veja o que aconteceu, Deus desceu de uma maneira soberana sobre Paulo, e Paulo então teve a graça de trazer o evangelho puro para os demais. Agora ele diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho. Nós temos que sempre trazer essa doutrina,
Nós temos que sempre trazer para o povo o que é correto, o que é verdadeiro. Não adianta nada nós dar uma sopa de palavra, dar uma canja de escritura, uma canja de mensagem e colocar tantos fardos pesados das pessoas com certas coisas que as pessoas põem a ficar com medo. Veja, mas nós temos que falar conforme a palavra, que é o Espírito de Deus. Se ele está dirigindo a dizer essa escritura, ele sabe onde está a semente eleita, onde está o coração eleito, que possa germinar ali, através dessa chuva, dessa palavra de Deus, esse maná escondido, porque isso é escondido. Tem muita gente que acha que tem muito e não sabe nada, né? É a própria vida que vive, depois mais tarde mostra que realmente não tem nada em si. Veja, irmãos, mas Deus agora quer que nós alcançamos essa graça. Então, olhar para que por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus. Não é a igreja de um ministro, é a igreja do evangelista, a igreja do apóstolo, a minha igreja, o meu povo. Não temos nada disso. O povo é do Senhor Jesus. Então, tudo que for feito tem que ser feito para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Por isso que diz que Deus primeiro colocou na igreja apóstolos, profetas, pastores, doutores e mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Né? Efésios capítulo 4, verso 12, por ali em diante. Então nós encontramos, é uma perfeição, tem uma sequência de Deus trabalhar, né? Agora, o importante para nós é saber que realmente, se nós fomos chamados para isso, então trabalhar dentro daquilo que Deus nos chamou. Nós não temos, por mais eloquente, por mais que nós possamos conhecer Deus, a sua escritura, né? Mudar as coisas. Não devemos fazer isso. Nós devemos falar a palavra. Amém? Falar a palavra. E quando se fala a palavra corretamente, então ela mesma abre caminho por si. Aleluia, né? Então é isso que acontece. Agora, porque eu sei disso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. E foi justamente o que aconteceu. Quando Paulo fundou a igreja de Éfeso, veja, trouxe o batismo do Espírito Santo para o povo ali, na primeira igreja de Éfeso. Mas quando Paulo partiu, logo a coisa começou a se definhar. Tanto é que nós encontramos, irmãos, que durante as 7 eras da igreja, só teve 2 mensageiros dispensacional, que foi o apóstolo Paulo e agora William Marion Branham, que nós queremos sendo o profeta de Deus. E nós temos muitas escrituras falando sobre isso. Amém? Então nós cremos que assim, os demais foram reformadores. Eles não tinham totalmente o que Paulo tinha. É por isso que foi entrando depois muitos ismos, aparecendo no meio ali, infiltrando sorrateiramente, dizendo, vindo em nome da verdade, é como agora. Quantas igrejas tem? Nos dias de Jesus só tinha umas 4 denominações. Hoje tem mais de 1000 e tantas denominações, todas elas julgando, crendo em Deus, julgando, pregando a palavra corretamente segundo elas. Mas Deus, olhando lá em Apocalipse, nós vemos assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque esse Deus só vê 2 igrejas. Ele vê a igreja verdadeira e a falsa. Não tem meio termo, o morno vai ser vomitado. Então, ou você está do lado correto, ou então está do lado errado. Nós não temos que ficar meio termo, para lá e para cá. Então, veja que sempre foi dessa maneira, né? E que dentre vós mesmos se levantarão homens cruéis. É a Escritura e Deus cumpre a sua palavra. E o apóstolo Paulo foi ungido pelo Espírito de Deus. Amém? Agora, Deus tem por obrigação, irmãos, agora cada homem chamado por Deus tem por obrigação e dever, veja bem, de anunciar todo o conselho de Deus. Nem só de pão viverá o homem, né? Nem só de arrepio natural, nem só de eloquência, mas de toda a palavra que sai, que procede aqui, ó, da boca de Deus. Toda. Alguém fala assim, mas isso aí não dá. Eu não posso fazer isso porque tiro meus privilégios. Então é porque você não está querendo cumprir toda a Escritura. Amém? Então o que acontece é isso. Muitos hoje estão assim. Quando a Escritura vem, fala contra os seus pecados, contra as suas falhas, seus erros, eles não querem saber. Eles querem o evangelho morno, o evangelho que dá tapa nas costas, que tolera as coisas erradas. Mas, irmão, saiba disso. Se for dessa maneira, não haverá arrebatamento para esses tais. Não haverá ressurreição para esses tais, a menos que seja para juízo, a ressurreição.
porque realmente eles pisam sobre a palavra de Deus. E eles vão rejeitando e falando e aglomerando tantas coisas que chegará um dia que farão isso pela última vez e não terá chance de regresso, porque tem pisado o lagar da ira de Deus. Tem feito isso. Então, conforme eles fazem, eles vão ter que receber o que eles estão fazendo em troca, né? Se você planta algo, uma semente, você vai ter um pé. Daí tem muitas sementes depois, e você vai plantando, você vai colhendo e colhendo e colhendo, e assim sucessivamente. Então vamos plantar coisas boas, vamos crer corretamente, como diz a Escritura, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas fluirão do seu interior. Amém? É de dentro para fora. É uma santidade, é lá no íntimo, convertendo a tua alma, o teu espírito, vindo para fora. Não é uma conversão que as pessoas pensam que é de fora para dentro, aí põe a roupa grande, não corta cabelo, não usa pintura, mas lá dentro briga como uma serra circular. Lá dentro ele é traiçoeiro, é uma pessoa que não tem firmeza em Deus. Não é essa santificação aí, no lado de fora, mas santificando primeiro o lado de dentro, recebendo o verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, participando de uma verdadeira ceia, né, em um ato de lava-pés. Nós cremos nisso, é Bíblia. É Bíblia. Então, nós temos por obrigação e dever anunciar todo o conselho de Deus. Quer dizer, tudo que está escrito na Bíblia Sagrada. Amém? Não tem negócio de ficar tirando essas coisas, passando paninho aqui, não. É o que está na Bíblia Sagrada. No tocante à ordem, à conduta e à doutrina. Tem igreja que não tem doutrina. Lá, as pessoas de qualquer maneira, vive o dia que está, aí volta na segunda, terça-feira, no velho moinho do mesmo jeito. Vão lá, cantam, pregam, faz isso, faz aquilo, e faz aquela gritaria, aquela coisa toda, e depois vive num lamaçal novamente. Deus não quer que seus filhos sejam assim. Você já pensou Jesus Cristo envolvido com essas coisas? Jesus Cristo envolvido com carnaval, com bebedeira, e com mentiraiada, contando piadas em roda de homem, e por que não dizer até em rodas de mulheres, entre elas? Já pensou Jesus Cristo presente numa situação e participando disso? Nunca, jamais você vai ver isso. Amém? É como se nunca na sua vida você viu, e nem vai ver uma pomba comendo carniça. Você vai ver abutres, né? Você vai ver aí os urubus e carcarás e tudo mais. Então, esses aí vão comer as coisas mortas, fedendo, né? Aquela fedentina. Mas uma pomba, você não vê ela fazendo isso. Amém? E a pomba, você sabe que tem um óleo dentro dela que limpa ela de dentro para fora, que faz seus pés ficarem vermelhinhos, sempre limpa. Você não vê ela aí se espojando em tudo quanto é tranqueirada, não. Então a pomba é assim. E nós somos considerados, né? O Mombrana pregou a mensagem, o cordeiro e a pomba. Amém? Nós temos que ter o espírito do cordeiro, a natureza do cordeiro e a natureza da pomba. Amém? Graças a Deus. Então é isso aí que nós precisamos saber, irmãos. Então, no tocante à ordem, à conduta, né? Tem que ter uma conduta de cristão. A mulher cristã tem uma conduta de mulher cristã em casa, nas ruas, né? No seu trabalho, no mercado, fazendo compra, nas lojas, onde for que for necessário ir. Ela terá uma conduta de cristã e o homem da mesma forma. Não importa o lugar que ele está. Não vai mudar porque está em tal lugar, então a natureza muda. Se ele é cristão, ele permanecerá cristão. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceu cristão na Babilônia. Veja, irmãos, mesmo sendo cativos lá, mas eles honraram a sua posição de fé. Amém? E nesse mundo que estamos vivendo agora, nós vemos que o pecado tem invadido tanta desgraça. E muitos chamados crentes estão indo também como os demais do mundo. Mas quem é de Deus, quem é revelado de Deus, segura na palavra de Deus. Amém? Então, nós temos que ver isso, essas coisas. E doutrinariamente, nós também temos que entender a doutrina da palavra. Não é a doutrina da igreja, um registro interno ali, mas o que está na palavra, né? Se a Bíblia diz que nós temos que ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, não devemos ser batizados. Aí alguém fala, mas onde é que você viu isso na Bíblia? Mateus 28, 19. Ide ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos, em Atos 2, 38, cumpriram justamente isso. Porque em Atos 2, 38, veio a descida do Espírito Santo do Pentecoste, então Pedro deu um discurso pequeno ali e confundiu quase 3.000 almas.
E eles mesmos perguntou: o que faremos, varões e irmãos? Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ele não falou repetidamente: vocês vão ser batizados agora em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque ele sabia que Pai não era nome, Filho não era nome, Espírito Santo não era nome, mas o ofício de uma pessoa verdadeira e correta, que era Jesus. Por exemplo, eu sou pai, sou filho e sou ser humano, mas meu nome não é ser humano, meu nome não é pai, meu nome não é filho. Esse é o ofício que eu tenho, mas meu nome é Roberto. E Jesus pediu um nome, não era título, nem repetir título. Então, mas nós sabemos que quem crê na palavra, está ouvindo todo o conselho de Deus, vai, irmãos, entender essas coisas. Na própria Bíblia, você vai ver isso. Atos 2,38, Atos 8,16, né? Atos 10, 47, 48, Atos 19, 5. Né? Você vai ver que sempre foi usado o nome do Senhor Jesus Cristo ou o nome de Jesus, é a mesma coisa. Nós somos ensinados pelo irmão Branham que ele costumava batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quem for batizado corretamente pela Escritura em nome de Jesus não está errado. Mas ele tenha isso nele: eu batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é isso aí. Então o batismo verdadeiro é uma santa ceia correta, porque Jesus tomou a ceia. Veja, depois participou do ato lava-pés. Algumas igrejas têm até a Santa Ceia, mas não tem muito lá, muita crença no ato lava-pés, não. Mas você sabe, irmãos, que 1 Timóteo capítulo 5, verso 10 aqui, ó, diz que até uma viúva, para ser inscrita na igreja, para ser sustentada pela igreja, ela tinha que ter essas qualificações aqui, ó. Eu vou ler para você aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 5, verso 10. Ela diz assim, ó. Vamos começar do 9. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos. E só a que tenha sido mulher de um só marido. E você sabe, não vamos entrar em casamento e divórcio aqui não. Mas o casamento é um. Esse povo fica casando 2, 3, 4 vezes, irmãos, tem que peneirar isso pela Escritura. Viu? Então, para ser escrita lá, tinha que ter casado, ser mulher de um só marido, quer dizer, um só casamento. Então não era para ser escrito se não fosse assim: tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, viu? Se criou os filhos, e se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, e se praticou toda a boa obra. Até o ato lava-pés tem que ter feito também. E o apóstolo Paulo sempre fazia, né? Nas suas viagens chegava lá. Aí falava, mas é só porque viajava, veio com o pé sujo, mas Jesus falou para Pedro, né? Falou: o Senhor não me lavará os pés a mim, mas senão os pés da cabeça. Disse: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Aí diz que é o caso de humildade, que foi só lá, então seja humilde e lave também, porque Jesus foi humilde e falou que para ter parte com ele tinha que fazer isso. Por que nós não fazemos isso? Quer dizer, nós fazemos, né? Por que, entre aspas, né? Assim, quer dizer, nós, que é as pessoas que não fazem isso. E por que não fazem isso? Porque ainda não chegou o entendimento dessas coisas, mas porque está debaixo da doutrina de uma igreja, né, e assim por diante. Então nós encontramos que assim, tem que ser assim. Agora nós cremos também na voz de Deus para esses últimos dias, conforme Amós 3,7, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que o primeiro revele os seus segredos a seus servos profetas. Agora, quando se fala profetas, não é esses homens que comem de qualquer maneira aí, e vive uma vida, come tudo quanto é porcariado que vem por aí, né? E depois vai lá, e vai jejuar, vai buscar o Senhor no monte, vai não sei o quê, tem aqueles arrepios e essas tal de visão, essas revelações aí, contrárias à Escritura. Não é isso não. Mas é conforme a palavra de Deus. Mateus 17:11, né? Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem. Apocalipse capítulo 10, verso 7, mas nos dias da voz. Pegue isso, em vez de ficarmos julgando, em vez de ficarmos criticando, por que não vamos para a Escritura e pegamos coisa por coisa e vamos julgar isso? Por que nós não fazemos isso? Por que eles não fazem isso? Mas só sabe criticar, falar que é falso, mas você sabe, para ter uma nota falsa, tem que primeiro ter uma verdadeira, para que se tire cópia dessa falsa. Mas eles se preocuparam tanto com o falso e esquecem de preocupar onde é que está o verdadeiro. E não sai a procurar onde está o verdadeiro. Aí fica aí, unido dessa maneira, quando chegar no último dia, não tem chance de escape, de salvação. Porque se enredou, se perdeu.
e não pôde enxergar a realidade das coisas. Teve muito tempo para ouvir denominação, muito tempo para ouvir gritos, muito tempo de arrepios, muito tempo de revelações fora da palavra e tudo mais, e não tiveram tempo para examinar a sã doutrina, a palavra sagrada de Deus. Esse que é o problema dos chamados cristãos. Então nós temos que entender, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Mas foi João Batista. Mas depois de João Batista não foi o grande e terrível do Senhor, não. Agora foi o Espírito e virtude de Elias, sim, porque manifesta 5 vezes. E nessa era do Laodiceia manifesta a primeira e a segunda vez, conforme diz algumas mensagens do próprio profeta falando sobre isso. Então nós temos que entender, irmãos. Agora, falar em profeta nesses dias, parece que é a mesma coisa jogar um balde de água nas costas do pato, o povo sai criticando. Porque esse dia é falso Cristo, falso profeta. Eles estão só preocupados com isso. Por isso Jesus falou, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Por isso que ele não falou assim, surgirão falsos Jesuses, porque seria difícil. Agora a palavra Cristo quer dizer ungido, tem muitos ungidos por aí, mas não é com o Espírito correto de Deus. É com o Espírito do anticristo. É vindo em nome da verdade, falando em nome da verdade. Por isso que você tem que crer corretamente, como diz as Escrituras. É por isso que o apóstolo Paulo tinha tanta confiança, no que ele falava. Ele diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavra de sabedoria humana, mas em poder e demonstração do Espírito Santo. Amém? Ele tinha o poder e a demonstração do Espírito Santo. E é isso que Deus quer derramar na sua igreja, na sua noiva. O poder e também a demonstração do Espírito Santo. Mas elas rejeitam, elas viram as costas, elas não querem aceitar de bom grado a palavra completa nessa hora. Mas que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça, dê chance para você não ficar perdendo tempo, não. Nós não temos tempo para esperar muito quando eu achar que é hora de ir. Gente, você tem que examinar a Escritura. O que a Escritura pedir para você fazer, você faça. O que nós não devemos fazer é aquilo que não está na Escritura. Mas se estiver na Escritura Sagrada, faça. Você vai ser beneficiado. Você vai ser muito agraciado porque você está saindo dos arraiais. Saindo dos arraiais é nacional, conforme diz a Escritura em Hebreus, capítulo, acho que é 13, Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Você tem que levar a vergonha do Evangelho. Falar ser crente esses dias parece uma coisa ruim. O povo maneia a cabeça, vira as costas, fala, esses crentes. E se você começa a levar o vitupério, a vergonha do Evangelho. Mas fulano é tão sim, pregava tanto, olha lá como está hoje. É porque, veja como que Satanás é sagaz. Ele sempre vai mostrar para você um barco perfurado, fuzilado, afundando. Ele nunca mostra para você aquele barquinho que cruzou o oceano está lá chegando do outro lado, na praia. Ele sempre olha, mas aquela família era tão crente, olha o que aconteceu com ele, olha o que aconteceu com ela, aquele pastor, aquele não sei quem. Nós não temos que estar preocupados com a vida errada de ninguém, não. Nós temos que estar preocupados em ajustar nossa vida com a palavra. Não é verdade, meus irmãos, meus ouvintes? E é o que você tem que fazer. Faça um check-up na sua vida espiritual. Veja como você está diante de Deus. Será que se ele viesse hoje, você estaria preparado? Será que você creria na sua palavra? Será que você seria batizado corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo? Será que você participasse de uma ceia com asmo e vinho impuro? Será que você praticaria o ato lava-pés? Se Deus tivesse chance para você amanhã só, fala, depois da manhã eu vou te tirar. Eu creio que você correria o mais rápido possível para se ajustar com o Senhor. E por que não faz isso? Porque as pessoas esperam, parece que vai morrer daqui a não sei quantos anos, vai viver eternamente aqui. Não estão nem aí a mínima com a palavra, nem com a sua própria salvação. Quando nós falamos as coisas de Deus, é para salvar vidas, ganhar almas para o reino. Amém? Não é para fazer número na igreja, para dizer eu tenho a quantidade maior de membros. Tendo mais membros, nós ganhamos mais dinheiro com dízimo. Não é isso. Quem fizer isso está com o espírito errado e precisa de libertação também. O que nós precisamos agora é cada um de nós encontrar no altar de Deus, ajustar nossas vidas e dizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim a ser um homem fiel, uma mulher fiel, um cristão, uma cristã, um jovem abençoado, uma criança protegida e guardada por ti. Envia-me a mim a cumprir todo o conselho de Deus. Amém? Deus os abençoe. Deus prossiga falando nos vossos corações.
O desejo da minha alma é que cada um de vocês possa continuar firme na fé, continue examinando a palavra, amém? Continue vendo o que você precisa alcançar nesta hora e tome o passo de decisão. Não espere a morte chegar, não espere o câncer vir, não espere a tuberculose bater na tua porta, a desgraça bater na tua casa, não deixe isso, amém? Quantas coisas poderiam ser evitadas, mas as pessoas querem participar das coisas ruins, querem entrar na tribulação, nos problemas. Eles não querem granjear para si graça, vida eterna, granjear tesouro no céu, eles não querem. Querem virar as costas para Jesus, mas não faça isso. Em nome de Jesus Cristo, escape por sua vida, examine, irmãos, examine, ouvintes, veja como você está diante de Deus, tá bom? Deus os abençoe e que Deus possa continuar te abençoando, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a graça de Deus nós oramos nessa hora, que Deus possa curar sua enfermidade, sua doença física, moral, espiritual, enfermidade no corpo, está repreendido agora, em nome de Jesus Cristo, mediante a fé do Filho de Deus, mediante o poder que está na palavra e o dom de Deus manifestado nessa era, nesse momento, através do poder da coluna de fogo, está repreendido todo espírito mal agora, em nome de Jesus Cristo. Creia somente, tenha confiança nessa hora, aleluias, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você deseja nos visitar, o nosso endereço aqui em Álvares Machado é na Rua dos Alagoanos, número 15, Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, aqui em Álvares Machado, tá bom? E nossos cultos são às terças-feiras, né, a oração. Às quinta-feiras nós estamos estudando, examinando a mensagem, estamos aí já no terceiro selo, e aos domingos, e nós estamos também aí com uma pregação, né? Cantando hinos louvores ao Senhor, colocando nossos corações nas mãos do Senhor para que nos abençoe mais, tá bem? Tá bom, meus irmãos? E agora, próximo dia 5, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Todos são cordialmente assim abençoados a vir conosco, participar dessa rica e maravilhosa bênção, tá bom? Deus abençoe, tenha uma boa noite abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós vamos encerrando aqui, nós vamos colocando mais um hino para os irmãos aí ouvir, e você começa a meditar nessas letras, tá bom? Deus abençoe, meu, muito obrigado, de coração agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Você anda no mundo perdido, tristonho, iludido e não te prepara. Jesus vem. Alegria você já perdeu, a esperança morreu, o teu filho finto. Jesus vem. Não espere chegar o momento do grande lamento daquele que aqui enquanto você dormiu, a igreja subiu, Jesus Cristo levou. Oh, não me deixe, Jesus. Eu não quero aqui ficar. Tanto lamento e angústia, todos os filhos e ais, ele já veio, agora é tarde demais. Jesus vem. Veja o tempo que está correndo e você vai vivendo sem ter esperança. Jesus vem. Vem correndo, abandona este mal, pois o dia final já está para vir. Jesus vem. Não dá tempo para despedida, pois tua partida talvez ninguém mais vai ver. Sai deste mundo
de horror, te entregue ao Senhor para com Ele viver. Oh, não me deixes, Jesus. Eu não quero aqui ficar. Tanto lamento e angústia, todos os suspiros filiais, Ele já veio, agora é forte.